notícia é essa aqui. Aplicativo detecta Covid-19 por voz com precisão de 89% e resultado em 1 minuto. Cientistas holandeses apresentaram na manhã desta segunda-feira um aplicativo de celular que é capaz de detectar a Covid-19 pela voz do paciente. Baseado em inteligência artificial, o software registrou precisão de 89% nos diagnósticos, que saem em menos de 1 minuto. O aplicativo foi demonstrado no Congresso Internacional da Sociedade Respiratória Europeia, realizado nesta semana em Barcelona, na Espanha. A criação do aplicativo partiu da premissa de que Covid-19 geralmente afeta o sistema respiratório e as cordas vocais, causando alteração na voz da pessoa. Os cientistas, então, usaram dados da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, que arquivou 893 amostras de áudio de 4.352 pacientes, sendo que desse total já se sabia que 308 estavam com Covid-19. A etapa seguinte consistiu na análise da voz dos pacientes. O aplicativo verificou características como volume, potência e variação da voz ao longo do tempo. Para isso, foram enviados registros de sons respiratórios como tosse e a gravação de leitura de uma frase curta. O modelo de inteligência artificial foi preciso 89% das vezes, enquanto a precisão do lado destes testes rápidos variam muito dependendo da marca. Esses resultados promissores sugerem que as gravações de voz simples e algoritmos refinados podem alcançar uma alta precisão na determinação de quais pacientes estão infectados com Covid-19. O nível de acerto do aplicativo torna mais preciso do que os testes rápidos vendidos em farmácias. Além disso, ele é barato, rápido e fácil de usar. De acordo com os pesquisadores do Data Science Institute da Universidade desse lugar aqui, na Holanda, essas características favorecem o uso da ferramenta em países de baixa renda, onde os testes PCR ainda são caros e pouco acessíveis. Tá, vocês percebem que tem uma análise de dados nisso daí? Sim. Qual que é a opinião de vocês? Quais as perguntas e dúvidas que vocês veem na mente quando vê essa manchete, vê essa notícia? Os dados que estão sendo analisados são dados de voz. Exatamente. Como é que você vai fazer igual você falar, o processo de filtragem, né? Você tem que filtrar o que é precisar, o que não precisar. Das faixas de áudio. Quantas línguas seriam, por exemplo, seria em português, e uma pessoa que não fala, igual o surdo usaria. Essa questão do surdo é algo que o povo comentou aqui, viu? Eu tava lendo os comentários, tem uns que até assim, cadê? Tem uns comentários que o pessoal desacredita, né? Alguns que acha bacana, igual aqui, muito bacana a ciência, tecnologia, muita gente que tá rindo, mas algoritmo é sensacional. Ok, Google, estou com Covid, né? Aí vem as piadinhas. Alexa, faça um teste aí pra mim, por favor. Tinha um dos comentários aqui que falava justamente dessa questão do surdo, né? Como que funciona pra pessoa que não fala. Mas vamos por partes. O que acontece? Tá aqui o vídeo depois pra vocês reverem, lá no YouTube, bonitinho. Quando a gente fala de imagem, o que nós temos? Nós temos uma matriz. O que está acontecendo aqui? Vocês estão vendo que tem um oi? Esse oi, na verdade, eles são zeros e uns. Zeros e uns. Então, uma imagem, ela nada mais é do que uma matriz de zeros e uns. Então, quando eu tenho uma aplicação de mineração de dados para fazer diagnóstico, por exemplo, com base em raio-x, ou imagem de tomografia, ou qualquer outra coisa do tipo, qualquer tipo de imagem, a gente tem uma imagem que é uma matriz zeros e uns. 0 e 1 no contexto preto e branco. Mas nós temos a possibilidade de ter imagem colorida, que nada mais é do que 3 matrizes. Uma matriz para determinar o canal de red, de green e de blue. São as 3 cores ali, que quando você junta, vira a cor. Então, quando a gente tem uma imagem, a gente trabalha com isso daqui. Então, dá para fazer mineração em imagens. Você não vai ter uma tabela de cara, você vai ter várias matrizes
Que você tem que fazer um processamento disso para virar uma tabelinha para então se aplicar os algoritmos, tá? E no som é parecido. Vamos lá. Aqui eu explico direitinho como é que funciona a questão da onda, igual eu comentei ali. Depois vocês assistem o vídeo, tá? E aí, cada ponto aqui dessa onda, dessa variação, é o que é medido. Então, e aí, dá para ter uma noção de como é que funciona isso. Aonde que tá esses zeros e uns? Ah lá. A gente tem as formas de codificar esse áudio para você ter esses dados no fim das contas. E aí, nesse vídeo aqui de processamento de som, eu até mostro as diferenças de áudio captados com uma baixa faixa de bits, com uma alta faixa de bits. Tanto que, para a gente humano, você consegue ouvir essas diferenças. Então, o ponto é, nesse tipo de aplicação aqui, tem gente aqui que fica zoando, né? Falando, isso aí não dá certo, né? Daqui a pouco transmite online, o povo rindo, achando que não dá. Mas, assim, a voz, ela tem dados, ela tem informação. Então, sim, é possível isso aqui ser real. Assim, é possível você ter uma aplicação que vai diagnosticar alguma coisa com base na voz. Porque vai pegar essa faixa de áudio, vai transformar ela para zeros e uns, e aí esses zeros e uns aqui que a gente vai ter essas informações, tá? Para ir mais a fundo, de ver, por exemplo, a questão de qual tipo de informação que você pega disso daí, qual o volume, qual a intensidade, isso aí já é coisa mais profunda de processamento de sinal. Que, como eu disse, tem alguns programas de mestrado e doutorado, eu acho que na USP tem. Não é todo programa de mestrado e doutorado de ciência da computação que oferece a disciplina de processamento de sinal, mas é uma possibilidade da computação. E aí, o que vem aqui? O que vem na minha cabeça quando eu vejo isso aqui? Primeira coisa que eu pensei, cadê o artigo desse negócio? Eu quero ver esse resultado. Por quê? Temos as questões de, qualquer língua funciona? Será que eles treinaram isso daí, esse modelo que tem 89%? Na voz de holandeses, igual os pesquisadores são da Holanda, né? E se vir um brasileiro e falar, será que o tom de voz, o jeito que a gente fala da língua português é diferente lá dos holandeses a ponto de funcionar ou de não funcionar? A origem da pessoa importa? Então vem essas dúvidas, né? Que eu fiquei assim, falei, tá, e aí? Falei, então tá bom. Então vamos pesquisar, né? Vamos entender esse processo. Vou abrir aqui um Scholar. Por que o Scholar? Quando você está no Google Acadêmico e você pesquisa algum termo, tem diferença de você pesquisar pelo Google Acadêmico e de pesquisar pela Web of Science. Google Acadêmico, você já sabe que eu consigo pesquisar artigos aqui, né? Então, se eu venho aqui e pesquiso, estava até vendo aqui, ó. Voice, Classification, COVID. Eu tenho as minhas palavras-chave que eu vou pesquisar. Quando eu faço isso aqui, ele vai pesquisar essas palavras. Aqui no negócio do Mais Goiás, ele falou o nome do pesquisador. Esse aqui, ó, Wafa Wali Bijawi. No Google Scholar, você também pode pesquisar por pessoas, tá? Quando eu pesquiso o nome desse pesquisador aqui, não acho nada. E eu falei assim, mas cadê o artigo dessa pesquisa, meu Deus do céu? Falou que publicou aqui lá na conferência e tal. Mas assim, deveria ter um artigo aqui, falando do resultado desse aplicativo. Mas não tem. E aí, o que eu fiz? Ontem, quando eu tava olhando isso. Então deixa eu jogar no Google normal, né? E aí, eu vejo um monte de notícia, tanto em brasileiro, português, quanto em inglês. Ó, achei o ResearchGate dessa pessoa. Pra poder... E o Instagram também, ó, vamos ver o Instagram. E eu não achei muita coisa, sabe? Ó, tem até o LinkedIn. Vamos por partes. ResearchGate. Se a gente olha aqui o perfil desse pesquisador, uma publicação, 53 leituras, 0 citações. Mas cadê o estudo dessa pessoa, então? Eu adoro quando eu vejo pesquisa e eu vejo que é uma pesquisadora. Não pesquisadora, uma pesquisadora. Sou apaixonada nisso. Vamos ver o LinkedIn dela.
É uma cientista de dados, né? Ok. Habilidades: Java, Python, MATLAB, R, SQL, Git. Experiência, formação acadêmica, licença certificada, trabalho voluntário, competências, publicações, diagnóstico automático de câncer de pele utilizando rede neural convolucional em imagens de dermatoscópio, não sei traduzir isso aqui não. E não tem mais nada aqui do trem, né? Então, assim, eu não sei dizer se eles publicaram aquilo lá de verdade desse aplicativo, ou se só não está disponível ainda. Mas, assim, a gente não consegue ver o artigo disso aqui porque parece que não está disponível. Não tem na rede nenhuma. Vocês viram que não aparece lá no Google Scholar, não aparece no ResearchGate dela, não tem no LinkedIn, a gente não consegue achar isso. Então, quando você vê falando disso aqui, você precisa se perguntar, mas cadê os dados? Como é que esse aplicativo funciona? Eu quero ver esse resultado. Aqui fala lá da quantidade de amostras, mas cadê o artigo? Quero ver, mas não acho. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, Congresso Internacional Sociedade Respiratória Europeia. Vamos ver se nós achamos lá nesse congresso. Aqui. Falou que foi apresentado semana passada, não pode ser que não esteja disponível ainda, né? Mas assim, tinha que ter alguma coisa ali já para a gente poder ver. Então, vou ver aqui, congresso, Science Research, aceitar os cookies. Tem como pesquisar no site? Tem. Voice, Covid. Aqui, ó, chamo. Aplicativo de telefone mobile detecta a infecção de Covid-19 de forma acurada, com base na voz, com a ajuda de inteligência artificial. A inteligência artificial também tem sido utilizada para desenvolver um aplicativo para predizer alterações crônicas em obstruções pulmonares, doenças. Ok. Aqui é a mesma coisa que está lá no Mais Goiás, só que mais enxuto. Não é o resultado do artigo. Mas aqui nós temos uma citação, tá vendo? Vamos ver que citação que é essa aqui. Não tem. Cadê a referência bibliográfica? Cadê a lista? Vocês percebem que é preciso ter uma metodologia, que é preciso ter como você acessar as coisas? E assim, isso aqui não é o resultado, não pode ser, não tem introdução, não tem método, não tem figura, não tem, sabe? A gente precisa ver isso. Exatamente. E não é uma pergunta de cadê a prova no sentido de ficar questionando o trabalho do pesquisador, mas no sentido de eu posso ver, tem que ser aberto. Tipo assim, provavelmente só não está publicado ainda porque o evento foi por agora. Deve sair ainda, mas já deveria estar lá. Se está na mídia, tinha que estar lá. E aí eu trago uma coisa a mais para vocês. Jornalismo não é revisado por pares que nem a ciência, tá? O pessoal publica aquilo que vai ter mais cliques, aquilo que vai deixar o jornal em destaque. Voltando ao ponto, não achamos a publicação desses resultados desse aplicativo. Mas, na busca aqui que a gente fez, a gente vê que tem pesquisas a respeito, né? Essa questão de você diagnosticar alguma coisa com base na voz é possível e é embasado pela ciência e dá para fazer. E aí, vamos abrir esses artigos aqui. Vamos ver lá. Detecção de Covid-19 utilizando algoritmos de aprendizado de máquina profundo, baseado na voz e dados de imagem. Um monte de matemática, um monte de matemática. Olha lá. Sinal da tosse, a onda da tosse, o sinal da respiração e o da voz. Então, ele analisou esses 3 tipos de dados. A tosse, a respiração e a fala. Pré-processou os dados, fez uma extração de variáveis e depois aplicou o modelo.
Tô entendendo o que esse artigo fez. Tá vendo tanto que é melhor você já dar uma olhadinha nas imagens do que já sair lendo direto? E aí, ele conseguiu classificar aqui, ó, COVID, a respiração de quem tem Covid-19, a tosse de quem tem Covid e a voz de quem tem Covid, de quem não tem Covid nesses 3 aspectos. Então, ele fez uma classificação binária. Tosse de Covid versus tosse saudável. Som da respiração de Covid versus som da respiração saudável. Fala de quem está com Covid e fala de quem não está com Covid, de quem está saudável. Então, ele tem 3 modelos aqui, 3 dados que ele classificou. Como que ele fez isso? Com uma rede LSTM. Depois a gente tem que ver o que é essa sigla, né? Mas aqui tem a cara dessa rede. Como é que ele fez essa classificação? Então, ele tem a entrada, tem um monte de conexão, de filtros, e aí lá no final ele tinha uma dessas classificações. Pelo que eu vejo aqui na saída da rede, não foi classificação binária, ele classificou tudo de uma vez. Inseria lá uma informação e ele saía uma dessas 6 classes. Ou era tosse Covid, ou era não tosse Covid, ou era respiração Covid, respiração não Covid, voz de Covid ou voz de não Covid. E aí, vamos ver o que mais nós achamos aqui. Aqui ele mostra a arquitetura da rede, questão das funcionamento interno. Os resultados que ele teve conforme os parâmetros da rede de precisão aqui. Ele achou aqui um 98% na classificação disso. A acurácia do sistema, baseado nesse MFCC números, precisamos ver o que esse MFCC significa, mas ele traz aqui a acurácia. A gente percebe que, a depender desse número aqui, o valor da acurácia muda. Ele fez a classificação com base na imagem, olha lá, raio-x da imagem, pré-processor, imagem, e conseguiu classificar se era Covid ou se era normal. E traz esses resultados para a gente. Então, você percebe que a gente leu o artigo vendo as imagens? Com essa noção do que essas imagens significam, a gente consegue ler de fato ele. Ok, vemos as imagens, temos noção do que ele fala. Vamos, então, ver o abstract. O que é o abstract? É o resumo do artigo. Então, vamos ver aqui. Epidemia global causada por Covid tem um impacto severo, tal, contextualizou. Tem mais 2 frases de contextualização aqui. Só para falar, ok, temos o Covid é sério, precisa ser estudado. Depois ele vem inserindo o conceito de inteligência artificial. Ó, a integração de inteligência artificial, principalmente aprendizado de máquina profundo e o aprendizado de máquina normal, no setor de saúde, tem contribuído muito com a luta contra o Covid-19, ou seja, inteligência artificial é importante para esse aspecto. Então, nesse contexto, né, nesse estudo, a gente foca em processar o sinal da fala e a imagem para detectar a presença ou não de Covid. 3 tipos de experimentos foram conduzidos, utilizando a fala, a imagem e os 2 juntos. Long Short Term Memory é o significado daquele LSTM, que deve ser algum tipo específico de aplicação de algoritmo. Foi utilizado para poder classificar e tal, e ele achou 98% de acurácia. E ele vem falando um pouquinho desses resultados conforme os tipos de dados, se era a voz, se era a imagem de raio-x. Temos uma noção melhor do que isso significa. Lê o abstract. Eu gosto de vir no primeiro parágrafo da introdução e depois no último parágrafo da introdução. Nossa, que introdução gigante! Você não precisa de uma introdução desse tamanho, tá? Nem sempre é necessário. O que uma introdução faz? Ela contextualiza o seu problema. Então, ele começa falando aqui, lá no Covid-19, começou lá em dezembro de 2019, muitas pessoas morreram. Vem contextualizando. Primeiro parágrafo da introdução sempre vai contextualizar o problema. Então, se no seu artigo que você vai apresentar, você não tem noção nenhuma do que aquilo lá fala, lê o primeiro parágrafo da introdução.
lê assim, tudinho, linha por linha, ele vai te contextualizar aquele problema. O último parágrafo, geralmente, ele vem falando o que vai acontecer no estudo. Ó, nessa pesquisa, nós propomos um experimento de 3 frameworks para detectar a Covid-19. Com base na fala, com base na imagem e com base nesses dois. Que é o que a gente já concluiu lá pela leitura superficial do abstract. Então, nós investigamos diferentes modelos de CNN, que é a rede neural convolucional, para poder classificar isso. Beleza. Com isso, a gente tem noção do que fala. E aí, o ideal agora, para ler de verdade o artigo, seria vir aqui nos resultados. Cadê a seção de resultado? Metodologia, experimentos e resultados. E começar a ler esses resultados, linha por linha, para entender o que ele teve de resultado. No momento, o nosso objetivo é só ter noção de como é que funciona as pesquisas em volta disso daqui. Então, nesse estudo aqui, a gente percebeu o quê? Ok, dá para fazer. O cara aqui, o pessoal, fez a classificação lá de 3 tipos de sinais diferentes de voz. E deu para classificar. Ou seja, é possível sim fazer esse tipo de estudo. É possível você ter um aplicativo que vai fazer isso. Mas a gente precisa ver os resultados. Vamos para o próximo. Ó, detecção de Covid-19 com base nos sons de tosse de uma maneira robusta. Vamos ver a cara do artigo. Cadê essa figura? Chama a figura. Tá bonito, não tá bonito? Ó, esse fluxograma aqui é bacana. Sinal de áudio, passo 1. Pré-processamento do som. Pega lá a questão de série temporal. Pega esses MFCC. Vocês viram que esse MFCC apareceu no artigo anterior? Provavelmente isso aqui é algum conceito muito ligado a essa questão de extração de informação do áudio. Então, fez a extração disso. Vem para análise e modelagem, com base nessa simbolização com MVO. Não sei o que é essa simbolização com MVO, deve ser alguma técnica específica. Pega o modelo ótimo, depois vem analisar esses resultados. Ok. Esse artigo é um artigo bem matemático, que vem explicando a matemática de como é que funcionam as coisas, tá? E aí, ó, essa seção aqui é importante. Dataset. Ou seja, entender que dados que são esses que ele está analisando. Então, ó, nossos modelos de aprendizado de máquina foram treinados com dados coletados por esse projeto aqui, Corona Voice Detect Project, com parceria com o VOCAI, que deve ser alguma empresa, e a Universidade de Carnegie Mellon. Os dados foram incluídos gravações de áudio, além disso, a informação da idade da pessoa, o gênero da pessoa, o país de residência, se a pessoa fuma ou não. Você percebe que essas informações podem alterar a voz? A sua voz, quando você tem 5 anos de idade, quando você tem 12, de quando você tem 20, é diferente. Você tem ali esse fator que influencia. As gravações contêm os áudios de individual tossindo 3 vezes, geralmente no som de A, O ou E, além de outras coisas aí, considerando a vocalização. O que mais aqui? Tem alguma coisa aqui que não está disponível? Ok. Tá, vamos continuar dando uma visão geral. Aqui ele mostra as imagens da transcrição lá do áudio, como é que seria a visualização disso. Learning from Imbalanced Data. Vocês lembram que eu comentei que fez a questão de dados desbalanceados? Aqui nós temos um estudo que fez algo com dados desbalanceados, ou seja, provavelmente ele não tinha a mesma quantidade de quem tinha Covid e de quem não tinha. E ele vem mostrando como que faz isso. Olha só. Os dados contêm amostras de 1.895 pessoas saudáveis e 32 amostras de pessoa doente. Quase aquela proporção que você fez daquela vez lá. Exato. Nossa, eu olho para isso aqui e eu falo assim, como que você fez esse estudo, amigo? Como? O que você usou?
Porque você percebe que a quantidade de pessoa doente é tão menor do que a quantidade de pessoa saudável, que isso aqui, se ele der 98% de acurácia, pode ter errado todo mundo doente, que vai dar 98%. Então, é importante você ver como que a pesquisa foi feita. Esse daqui, ele tem 4.352 participantes e 308 estavam com Covid. Essa proporção aqui ainda está melhor, mas é um problema você analisar dados desbalanceados. Essa informação, se o dado é desbalanceado ou não, como que esses dados foram coletados, é algo importante para você falar aqui no seu seminário. Que dados são esses que a pessoa analisou? Como é que eram esses dados? E aí, ele fez a questão lá de ajustar esses dados, que é o SMOT. O SMOT é uma técnica de você criar novas amostras para gerar esses dados. É uma das mais utilizadas, inclusive. Então, assim, quando você estiver lendo o seu artigo, provavelmente você vai se deparar com conceitos que você não viu ainda, tá? Tipo, eu já usei muito SMOT, então eu tenho noção claramente do que é isso. Se você se deparar com algum termo que você não tem noção do que é, você pode me perguntar, tá? Manda uma mensagem lá no Teams que eu te ajudo. Então, o cara fez isso aqui de ajustar essas quantidades. Classificação, usou o XGBoost. Vem resultados. Temos aqui algumas acurácias em tabelas e acabou o estudo. Estudo pequeno, tá? Mas parece bem estruturado, porque ele traz para a gente toda essa informação computacional do que ele fez. Ele vem falando aqui do XGBoost, traz toda a parte matemática, a gente viu várias fórmulas aqui. Então, com essa noção, a gente tem uma noção do que ele fez. E aí, vamos ver a conclusão dele. O que ele falou na conclusão? Observa que ele não tem uma seção de conclusão. Ó, resultados. Seção de resultado. Depois ele vê uma seção de discussão e trabalho futuro. Nem sempre um artigo vai ter claramente a seção de conclusão. Você ter essa separação de introdução, material e método, resultado, discussão, conclusão, é uma convenção, tá? É o ideal que esteja separadinho assim, mas nada te impede de mudar o nome de algum desses, ou incluir ou tirar algum, desde que essas informações estejam presentes. Aqui eu não tenho uma seção explícita de conclusão, porém, eu tenho uma seção de discussão e trabalho futuro. Provavelmente a conclusão desse estudo está aqui. Está embutida aqui. Só não está com o nome certinho de conclusão, mas é para estar aqui. Então, traz as conclusões aqui de o que ele conseguiu fazer ou não. Ó, a acurácia média foi de 97% a 99% para poder classificar a tosse de pessoa que tem Covid e de quem não tem. E ele percebeu aqui que com o som de a tosse no som de A, tem uma acurácia melhor do que a outra, do que os outros sons. Lembra que era a opção de A, de O e de E? Então, ele faz essa separação. Então, lá no aplicativo, se ele tem um modelo, esse modelo aqui funciona para qualquer som de voz, de tosse, uma tosse mais com A, uma tosse mais com E, uma tosse mais com O, percebe que para fazer esse tipo de estudo, faz diferença esses detalhes. E são detalhes que tem que estar mostrando. Mais um. Esse aqui. Esse aqui que eu gostei. O que acontece? Essa revista aqui é uma revista excepcional. Eu sou apaixonada nos artigos dessa revista. E são artigos muito bons, tá? E eu já tentei publicar aqui, mas não dei conta não, viu? O nível dela tá alto. É uma revista antiga, desde 99, então é uma revista assim, bem estabelecida. Desde 2010 está só no quadradinho verde. Então a gente pode esperar que o nível de publicação dessa revista é muito bom. Se ela é boa desse tanto, você acha que eles publicam qualquer coisa? Não. Então, ó, citação por documento aqui chega até 10 citações a média. Você ter 10 citações num artigo é muito bom, excepcional. Vamos ver aqui a outra classificação dela. Aqui. Vendo aqui pela Web of Science, nós percebemos que o fator de impacto dela é 839, excepcional para alguma coisa da computação.
para ver o ranking dela na computação, ó, em computação e inteligência artificial de aplicação, ela está na posição 24º, excepcional. Então a gente pode apostar alto nisso aqui, né? Vamos ver o que o cara fez. E é um artigo recente, ó. Esse aqui é o mais recente de todos. Por isso que eu lembro que eu olhei ele com detalhes ontem, porque ele era o mais recente, 2022, ó. O pessoal mandou para a revista em 3 de dezembro do ano passado. Recebeu de volta dia 18 de junho com as revisões. Provavelmente entre dezembro e junho deve ter 1 ou 2 rodadas de revisão aqui no meio. Foi aceito 22 de julho. E no dia 28 de julho, ou seja, tem um mês aí, um pouco mais de um mês, 30, 40 dias, já estava disponível online. O que nós temos? Deep Learning, que é aprendizado profundo, e aprendizado de máquina convencional, para classificação, para análise de voz, para detectar Covid-19. Uma proposta e comparação de arquiteturas. Ou seja, esse estudo aqui, ele não vem só mostrar que é possível fazer, ele vem propor um novo jeito de se fazer. Então, quando você identifica no seu estudo se aquilo lá está propondo algo novo ou não, é algo que te direciona como que você vai ler. Como assim? Se o cara está propondo alguma coisa nova, um algoritmo novo, geralmente esses artigos têm mais matemática. Por quê? Porque ele vai tentar mostrar ali de fato como é que funciona essa proposta dele. Ele quer defender aquilo lá com unhas e dentes. Temos vários pesquisadores aqui da Itália, todos da Itália. E vamos olhar a cara dele. Bom, bonita até então. Ó, tabela 1. Critérios de inclusão e exclusão. Idades de 18 a 80 anos, todos europeios. Italianos nativos, não é ninguém que foi para a Itália e aprendeu a falar italiano, são pessoas que falam italiano desde que nasceram. Mais algumas coisas aqui de critérios. Ó, fluxograma bonito. Arquivos de áudio processados. PIH, provavelmente esse P é de patient, paciente, e o H é de health, de saúde. Então temos duas categorias aqui, de os pacientes e quem não está paciente. Fez uma extração das variáveis para poder transformar o sinal de áudio naquilo que o computador ia entender. Fez uma seleção de variáveis com CFS. CFS, gente, vocês vão usar CFS, tá? Só spoiler de quando vocês for fazer análise de dados, porque ele é um excelente seletor de variáveis e simples. Fez um ranking usando o SVM e fez a classificação com a AdaBoost. Ter um fluxograma é de extrema importância, tá? Quando você estiver fazendo a sua análise de dados para escrever o seu artigo, pense em um fluxograma bacana. Porque, olha só, a gente viu o fluxograma e já entendeu o que o cara fez. Já entendeu assim, né? Estamos entendendo. Então, ele tinha os arquivos, processou, fez uma seleção de variáveis, fez um ranking dessa seleção e depois classificou. Aqui temos imagens do que seria a visualização desse sinal de áudio. O que mais? Ó, mais fluxogramas bonitos. Esse aqui é da rede convolucional que ele usou, Deep Learning. Deep Learning. Temos aqui o resultado das classificações. Curva ROC. Curva ROC é uma coisa linda também, tá? Nós vamos falar mais de curva ROC ainda. Discussão. Mais tabela e conclusão. Ok. Artigo bonito, muita figura, fluxograma bom. Vamos ter uma noção do que ele fez. Ó. Primeira frase do abstract sempre vai contextualizar, né? Aquele problema. Então, ó, junto com o teste, com aquele cotonete lá do nariz, a situação da pandemia do Covid teve várias... Já teve muitos testes baratos que foram disponíveis ao longo do tempo, porém, a qualquer momento, uma larga escala e tal, mas enfim, né? Tem os seus problemas. Uma nova proposta para classificar Covid-19 é adotada aqui. Discriminação entre pacientes negativos e pacientes positivos.
O que mais que é interessante aqui, ó? 310 pessoas que eles analisaram. Classificações binárias foram feitas usando 2 algoritmos diferentes. O primeiro algoritmo é baseado em boosting e bagging, que é esse AdaBoost, e seleção de variáveis. Ele vem falando das coisas que ele fez, e a rede CNN traz os resultados para a gente, 100%, 95%, bacana. Introdução. Lembra que eu falei que a introdução sempre contextualiza aquele primeiro aspecto ali do problema? Isso aqui é importante assim, ó. A habilidade de você produzir voz, de você falar, ela é baseada em relações complexas entre vários sistemas do seu corpo, incluindo puxar o ar pelos pulmões, a vibração das cordas vocais, a questão da voz ressoar na sua cavidade nasal, oral, crânio, ou seja, como que essa voz é produzida, tem várias coisas envolvidas. Essa habilidade é controlada pelo cérebro e influenciada por múltiplos fatores, incluindo a sua saúde geral do organismo, hidratação e temperatura do corpo. Ou seja, a gente tem muita variável que influencia em como que essa voz vai sair. Consequentemente, as amostras de voz podem conter informação de todos esses aspectos. O que mais? Eu tô lendo rápido, pensando só nas informações úteis aqui para a gente comentar em tempo real, tá? Mas a ideia é que você saia lendo, entendendo linha por linha. Aí tá, vem falando de Covid e tal. Cadê? Materiais. População lá do estudo dele. Positive patients, ou seja, que é o grupo P, igual eu falei, a paciente. 70 pessoas com Covid-19 que eles sabiam que estavam com Covid. 120 que teve Covid, mas que já estava recuperado, que é o R. E 120 pessoas que nunca tiveram Covid. A gente tem esses 3 grupos. Quem não teve Covid, quem já teve Covid e tá bem, e quem está com Covid no momento. E vem mostrando quem são essas pessoas, né? Qual que é a idade, masculino, feminino. Tudo isso aqui foi obtido lá pela universidade lá da Itália. Ele traz aqui algumas informações da universidade. Falou que os pacientes que são positivos, deu positivo lá no teste de RT-PCR. Então, vem caracterizando aquela amostra dele. Caracterizou a amostra. Métodos. O que ele fez? Pegou a extração do áudio, usou o CFS, fez o ranking, classificou. Que é esse aqui que a gente já tinha visto no fluxograma. Ele vem explicando cada um desses itens e vem com os resultados. Eu quero ver os resultados. Cadê a tabelinha de resultado? Instância. Final, ok. Cadê o outro? Curva ROC. Curva ROC, pessoal, é uma forma de você mostrar a sua precisão, tá? Quanto mais próximo daqui, ó, melhor. Quanto mais próximo aqui dessa linha aqui do meio, pior. Então, aqui a gente percebe que para classificar a questão da voz, vol é volume. Do volume, vol é volume? É, não é? Do volume, foi o que melhor teve desempenho. Olha lá, tá mais próximo de cá. Já a linha verde e a azul, que é a sentença, a frase ou a tosse, foi bom, mas assim, não tanto quanto o volume da voz para poder classificar. Nesse outro aqui, a gente já percebe que a sentença foi melhor. Vamos ver a legenda. O que ele fala? O de cima, que foi melhor aqui o volume. O volume foi o que melhor classificou quando ele fez a classificação entre pacientes que estão com Covid versus aquele que nunca teve Covid. Já esse aqui de baixo é a curva ROC para as pessoas recuperadas para aquelas que nunca tiveram Covid. Então, ele conseguiu ainda diferenciar, com base na frase completa que a pessoa fala,
se ela já teve Covid ou não. Olha que negócio bacana. E aí, traz mais informações. Temos aqui uma revisão de literatura. Então, traz outros estudos que mostram quais foram, o que ele analisou, quais foram os dados de entrada, quantidade de pacientes, qual o algoritmo que usou, qual o método de validação. Lembra que a gente comentou lá de treino, teste, validação cruzada e a acurácia dele. Então, o que a gente percebe com isso aqui? Para ler um artigo, primeira coisa é você olhar o artigo, tá? E ver o título, ver as figuras, tenta entender por meio disso, para depois você vir lendo pedacinho por pedacinho. E aí, considerando tudo isso aqui que a gente viu no contexto disso daqui, dessa notícia, a gente percebe que é possível? É possível. Dá para fazer? Dá para fazer. Mas a gente precisa de resultados, a gente precisa ver esses resultados, precisa compreender essas amostras, precisa ver as limitações dos estudos, certo? E eu vou ficar de olho para ver quando que o artigo disso aqui vai ser liberado, porque eu fiquei curiosa, quero saber esse aplicativo aqui, o que eles fizeram, quais as amostras dele, se funciona para qualquer coisa, como é que é esse esquema. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Eu falei, né?